Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento aos Miguel, da equipe do programa. E hoje conosco aqui no estúdio, um amigo de longa data, um estudioso da doutrina espírita, que vai nos ajudar no tema desta manhã, o Rui Carneiro. Ele frequenta a Casa Espírita Fabiano de Cristo, que fica ali no Jardim Olímpico, aqui em Londrina. Rui, muito obrigado pela tua presença. Obrigado a você, Miguel, pelo convite. Um bom dia a todos os ouvintes. É uma enorme satisfação estar aqui podendo falar de Allan Kardec. Isso é verdade, né? A gente sempre, quando começa o programa, essa gratidão, essa oportunidade de podermos estudar logo no início do domingo as mensagens que a doutrina espírita nos dá como orientação para a nossa vida. Tendo Jesus como modelo e guia, né, Rui? Daí fica mais fácil a gente caminhar aqui na Terra, né? Sem dúvida. Nós não podemos perder de vista que nós estudamos Kardec para viver Jesus. Então, como primeiro momento do nosso programa, né, vamos ouvir a mensagem que a Federação Espírita do Paraná tem preparado para nós, através do programa Momento Espírita, que hoje traz como título Deus e Nós. Quando o mundo geme atormentado, é como um soluço que escapa de nosso peito e busca o Pai Celeste. Quando as provações visitam a nossa vida e tudo parece cinza, o coração se agita em busca do Senhor dos mundos. E Deus está presente. A grande certeza que assinala nossa vida é a existência de um Pai amoroso que vela por nós. Esqueçamos tudo o que nos disseram sobre um Deus vingativo. Apaguemos de nossa mente a imagem de um Deus mesquinho que aplica punições para seus filhos. Essas coisas são criação humana. Deus é todo amor, causa de todas as coisas, Senhor dos mundos. Ele nos criou por sua vontade. Deu-nos a preciosa vida, plantou em nós as sementes dos sentimentos, deixou florescer inteligência, livre-arbítrio e sorrisos. Ao longo dos milênios, esse divino amor nos segue. Acompanha nossa trajetória, testemunha nossos erros e acertos. E aguarda. Sim, pacientemente, Deus aguarda. Ele espera o fim de nosso tempo de tempestades, de turbulência íntima. Sabe que é passageira essa época atormentada, em que ainda não sabemos domar os sentimentos, controlar a mente ou ser feliz com as coisas do espírito. Ele sabe que estamos em plena era de descobertas. É paciente com esses filhos que agem como crianças tolas, embora sejam homens maduros. Sim, Deus está ao nosso lado. Para ver os sinais dessa presença grandiosa, basta aprender a ler o grande livro da natureza. Cada estrela que reluz no céu é um recado do Pai Celeste. O brilho dos sóis nas galáxias distantes nos fala da magnífica criação além da Terra e nos transmite a mensagem silenciosa. Mesmo no breu das noites escuras, há luzes de esperança. Deus está vivo nas flores que criou para enfeitar jardins e campos. Girassóis, lírios, rosas e margaridas traduzem o carinho divino por todos nós. Se Deus os veste tão ricamente, muito mais faz por nós. Cantoria de passarinhos, brisa que agita os cabelos, o espetáculo do mar que brilha ao sol.
Tudo isso é Deus sussurrando mensagens de beleza e harmonia aos nossos ouvidos cansados, como um hino de esperança. Por isso, não demoremos mais. Abramos a janela da alma para Deus. Ele está ali, no templo do nosso coração. Para amá-lo, aprendamos a cuidar de tudo o que Ele criou. Mesmo que não entendamos alguém, não concordemos com algo, ou não gostemos de alguma coisa, esforcemo-nos ao menos para respeitar o fruto do trabalho divino. Já é um belo começo. Deus sorri de volta quando o buscamos. Portanto, busquemo-lo. Um dia estaremos frente a frente com a morte. E mesmo que tenhamos milhares de amigos, essa será uma experiência solitária, uma viagem individual. Estaremos diante de nós mesmos. Os parentes, amigos e amores ficarão para trás, ou terão partido antes. E nessa hora suprema, haverá somente um ser a quem poderemos chamar com inteira confiança: Deus. É ao nosso Pai que volveremos os olhos cheios de esperança. E Ele, que nos ama muito, estenderá até nós o seu amor, e seremos abraçados, acolhidos. No colo desse Pai divino, nos sentiremos embalados como pequenas crianças, e nosso coração se encherá de imortal alegria. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Aí, pessoal, a mensagem de abertura do nosso programa de hoje, como sempre, um texto muito bonito, muito profundo, orientativo, né? Eu mudaria um pouquinho o título, né? De vez Deus e nós, eu colocaria Deus em nós, né? Então, a essência divina faz parte de todos nós, né? Como espíritos imortais, criados por Ele. E a conclusão que eu chego, dentre muitas a respeito desse texto, né, é que em tudo, Deus está no comando, né, nos momentos mais difíceis da nossa vida, né, onde a gente não enxerga aquela luzinha no fim do túnel, que é Deus, né, Ele está a nos amparar, Ele está a nos orientar e a esperar que nós tenhamos força, né, quando no caso a gente não conseguir essa força, Ele a dá, né. Mas é a crença em Deus, tanto que é o primeiro fundamento da doutrina espírita, né? A crença em Deus. E a questão que abre a obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a primeira questão das 1019 ou 1018, né? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores, né? Que é Deus? Então, e a resposta é curta, simples e muito profunda. Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Só nisso, né, Rui? A gente poderia ficar pensando muito, né? É o Pai Criador, como o texto diz, amoroso e que nos ampara sempre. Sim, e existe uma situação muito especial nisso, que para a gente, na realidade, acreditar em Deus, né, como Pai, como Criador de todas as coisas, é preciso que a gente entenda o que nós somos. Que a gente costuma confundir muito o que nós somos com o nosso corpo. E aí então a gente atende às necessidades do corpo e acaba esquecendo daquilo que nós somos, uma alma, um espírito imortal, que usa a matéria apenas para o seu crescimento espiritual, para a sua aproximação dos valores que Deus espera que nós tenhamos.
Verdade, Rui. Tanto que Deus é espírito, né? Isso aí, muitas pessoas, independente de crença religiosa, têm no seu entendimento, né? E como a mensagem diz, para a gente finalizar, uns breves comentários a respeito desse texto, relembrando ao pessoal que está disponível tanto no site da Federação Espírita do Paraná, quanto também no endereço eletrônico momento.com, né? Lá vocês vão encontrar com esse título, Deus e Nós. E é o que diz a mensagem, busquemo-lo, né? O mais rápido possível. E muitas vezes podemos fazer isso através do nosso anjo protetor, cada um tem o seu guia espiritual, né? Que no entendimento do Espiritismo é um espírito de segunda ordem, né? Abaixo de Jesus, mas um espírito que só faz o bem, que está ao nosso lado para nos auxiliar na caminhada aqui na Terra. Nós ainda somos os espíritos da terceira ordem, os espíritos inferiores, né? Eu falei isso agora, né, porque o tema que nós vamos trabalhar nessa manhã, e por isso o convite ao Rui, né, que tem estudado muito, não só esses temas, mas outros ligados à escala espírita, que está no Livro dos Espíritos, né, tanto na Casa Espírita Fabiano de Cristo, da onde ele é oriundo, né, como também no Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, o IDEAC, que desenvolveu a plataforma que a gente sempre recomenda às pessoas que querem estudar, o Kardecpédia, né, do nosso querido professor Cosme Máximo, também um profundo conhecedor de Allan Kardec e estudioso da doutrina. E o tema dessa manhã é o tema que o Paulo Riso está abordando no momento, que é a escala espírita, né, que foi que é uma escala orientativa que Kardec coloca ali na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando vai tratar dos espíritos, né, ou do mundo espírita, para que as pessoas saibam, né, com que tipo de espíritos nós vamos estar nos relacionando, ou nós mesmos, em que ordem ou em que classe a gente se encaixa, né? Então, nós vamos abordar a questão 96, que está nesse subtítulo Diferentes Ordens de Espírito, né, Rui? Mas importante é dizer que o que vai diferenciar, né, Rui, esses seres imortais, os espíritos criados por Deus, é o grau de evolução de cada um, ou seja, o que esse espírito já acumulou de bagagem, principalmente moral, né, ou exclusivamente moral, que é o tesouro que o espírito vem trazendo nas várias encarnações. E aí ele se encaixa nessa ou naquela ordem, né? Sim, Miguel. Nós precisamos sempre lembrar que nós fomos criados sem saber nada. O que se chama no Espiritismo de simples e ignorantes, sem conhecimentos e sem o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Então nós fomos criados dessa forma, mas ao sermos criados simples e ignorantes, Deus já tinha definido aonde nós precisaríamos chegar, que é na perfeição espiritual. Então nós estamos saindo de simples ignorantes e temos que chegar a espíritos puros ou espíritos perfeitos, cujo exemplo é Jesus. Jesus foi um espírito puro que veio desempenhar uma missão na Terra e para nos ensinar como sair de espírito de terceira ordem, de espírito imperfeito, para uma condição de espírito bom. Mas vamos começar. Nós estamos dizendo, e eu falei no início, que nós somos espíritos. Mas o que é o espírito? O espírito, nós podemos dizer o seguinte: ele tem duas partes. Uma parte que é material, mas é de uma matéria muito especial, chamada fluido. Fluido é tudo que a gente não conhece, a gente diz que é fluido, mas são componentes da atmosfera espiritual da Terra. Então,
essa parte mais material do espírito, que se chama perispírito, aquilo que fica em volta do espírito, o espírito retira da atmosfera espiritual que está em torno da Terra. O espírito em si é o ser pensante. E o ser pensante, a gente não conhece a natureza dele, do que ele é feito, do que ele é formado. Kardec diz assim, ele é alguma coisa, mas nós ainda não temos capacidade para compreender como seja a natureza do espírito. Então, mas nós sabemos então que o espírito é formado por essa parte pensante, pelo ser pensante, e pela parte do perispírito. O que vai determinar o caminho que o espírito tem é o que ele traz como ser pensante. Ele foi criado simples e ignorante. Vamos admitir aqui agora que ele não tinha nada no interior dele, pelo menos nada de moral, nada de conhecimento desse mundo nosso. Ele não tinha consciência de si mesmo, ele não tinha noção do certo e do errado, ele não tinha nada disso. Ele era entre aspas, vazio moral e de conhecimento. Esse espírito é que vai ter que chegar a espírito perfeito, que sabe tudo e que tem a moral 100% formada com bons valores, com virtudes. Muito bem, então esse espírito simples e ignorante, ele vai começar a viver, a ter as vidas encarnando. Veja bem, o espírito simples e ignorante, ele é um ser do mundo espiritual, mas para desenvolver os valores que vão estar em seu mundo íntimo, no ser pensante, ele precisa de vidas no corpo material, porque são essas vidas que vão permitir que ele conviva com outros seres e possa, dessa forma, desenvolver as qualidades que um relacionamento entre pessoas permite. Então, essa é a função da encarnação. A encarnação vai permitir que o indivíduo passe por provas, que ele passe por expiações, que nós vamos ver daqui a pouco o que é, e vá desenvolvendo então essa habilidade de conviver com uma comunidade, com uma sociedade. E é dessa forma então que nas primeiras encarnações esses seres vão desenvolvendo essas capacidades, vive um tempo, morre, vai para o plano espiritual, depois reencarna, e milhares de reencarnações levam à formação de conhecimentos básicos de relacionamento entre os indivíduos. Esses conhecimentos que permitem agora que os indivíduos convivam, saibam o que devem e o que não devem fazer, chama-se consciência. É nessa consciência que as pessoas vão gravando as leis de Deus. Lei de Deus é uma coisa simples, que é trazida pelos espíritos que vão foram ensinando isso lá naquela época inicial, né? É assim, uma coisa está de acordo com a lei de Deus se ela produz o bem, ela está contrário à lei de Deus se ela produz o mal. Então, ajudar o outro é uma coisa boa. Por quê? Porque ela produz o bem, o outro fica feliz. Em compensação, se eu roubar uma coisa de alguém, é uma coisa mal. Por quê? Porque eu trago a infelicidade e a injustiça
para o outro. Dessa forma, nós formamos milhares de conceitos dentro de nossa alma, indicando conceitos bons e conceitos errados. E aí surge uma coisa fantástica, que é o início de um senso moral. Esse senso moral permite que a gente compare as nossas ações, aquilo que a gente quer fazer, os nossos desejos, com a lei de Deus, com a lei moral. Lei moral são as leis de Deus. Então a gente pode comparar, pode decidir seguir a lei de Deus ou seguir um desejo nosso que contraria a lei de Deus. Esse poder de escolha, essa capacidade de escolha, é o que se chama livre-arbítrio. É a nossa liberdade de escolha, e ela é fundamental. Quando eu recebo o livre-arbítrio, eu tenho condição de julgar o que eu vou fazer e de prever a consequência daquilo que eu vou fazer. Eu posso prever assim: eu vou roubar a caça do outro e eu vou ter comida para mim sem precisar me esforçar, né? Mas o outro vai ficar sem comida para ele, para a família dele, etc. Mas eu posso escolher, eu posso falar: ele que vai caçar de novo, o problema é dele, não é meu, né? Eu resolvo aqui na força e tudo bem. Então a escolha pode ser de acordo com uma boa moral, sem prejudicar ninguém, e pode ser contrária à boa moral, praticando o mal. Então, nós vamos chamar assim tudo que é escolha boa, nós vamos dizer que ela está levando para a virtude, e tudo que é escolha ruim, ela está levando para um vício. E para nós compreendermos melhor o que seja um vício, nós temos que entender um pouco da alma em si. A nossa alma, nós vimos, tem o perispírito e o ser pensante. E vimos que esse perispírito vem da atmosfera espiritual da Terra. Vimos também que quando era simples e ignorante, nós não tínhamos nada dentro de nós em termos de valores morais. Esse ser pensante, ele precisa se comunicar com a matéria. Para poder viver no mundo, ele tem que se relacionar com a matéria. Como que uma coisa que não é matéria relaciona com a matéria sem algum intermediário que permita isso? Esse intermediário é o nosso perispírito. Então, conforme o ser pensante vai desenvolvendo capacidades, né? Ele aprende a comer, ele aprende a caçar, ele aprende a sentir raiva, ele aprende a sentir amor. Então tudo isso que ele vai aprendendo vai sendo gravado na alma, no ser pensante. E tudo isso vai formando o que o indivíduo é. Isso é muito desenvolvido pelas paixões. O que são paixões? Nós temos o espírito vivendo num ambiente material, quando encarnado principalmente. Ele está num ambiente material. Ele tem que saber o que acontece no mundo, senão como é que ele convive com o mundo? Então, tudo que vem da matéria, toda impressão que ele recebe da matéria e chega até o espírito, essa impressão causa uma emoção, causa um sentimento no espírito, ele detecta isso que está acontecendo no mundo, e essa detecção, no sentido mais amplo, nós vamos chamar de paixão.
Então a paixão é tudo que o espírito recebe do mundo exterior. É a paixão que permite que ele conheça o mundo, que ele sinta as coisas do mundo, que ele perceba as coisas do mundo. Por exemplo, alguém pisa no meu pé, eu sinto uma dor, essa dor provoca uma emoção em mim, que pode ser, por exemplo, uma emoção de raiva. Essa emoção é uma paixão, não é? Essa paixão se manifesta como um desejo, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, as paixões são fundamentais para o espírito se relacionar com o mundo. São elas que permitem o conhecimento do mundo. Só que às vezes a gente se apega demais a essas paixões, e a gente começa a torná-las vícios em nós. Alguém, por exemplo, que se apega aos seus bens materiais excessivamente, desenvolve uma paixão chamada ciúme, né? Ou o egoísmo, orgulho. Então, todo o exagero na paixão torna-se um vício, né? Nós pensamos, quando falamos disso, em alcoolismo, em tabagismo, em uso de drogas. Esses também são vícios materiais, que são difíceis de vencer também. Mas os vícios mais complicados são os vícios morais: ciúme, inveja, orgulho, vaidade e aí afora. Então, quando o espírito passa a ter o livre-arbítrio e passa a escolher, ele pode escolher o certo, o que está de acordo com a lei de Deus, e o que contraria a lei de Deus, que são os vícios, o apego à matéria. Normalmente, os espíritos escolhem um pouco de vício e um pouco do que está de acordo com a lei de Deus. E aí então ele segue um caminho diferente daquele que segue o espírito que só faz a escolha correta. Esse espírito que só faz a escolha segundo a lei de Deus, desde que se tornou livre, desde depois do livre-arbítrio, ele segue reto para uma categoria, para uma situação de desenvolver todas as virtudes sem desenvolver nenhum vício. Quando ele desenvolve todas as virtudes, ele passa para um mundo diferente, para um mundo especial, que é um mundo ditoso, um mundo feliz. E esse espírito é chamado então de espírito bom. E aí existe uma lei muito importante, que é a lei da não retrogradação, que diz que o espírito não piora. Então, um espírito que chegou ao espírito bom, não existe a possibilidade dele voltar para espírito nessa fase anterior ao espírito bom. Ele vai ser cada vez melhor. Ele é um espírito bom e vai tender espírito, vai trabalhar para se tornar um espírito puro, um espírito perfeito como Jesus. Então, já aqueles que fazem a opção pelo mal, pelo vício, ele caminha para um outro tipo de mundo, que é o tipo de mundo que nós vivemos. Rui, acho que é interessante dar um reforço nisso que você falou da não retrogradação, né? Eu acho importante essa característica, porque são aquilo que nós adquirimos de qualidades, virtudes, no bem, né? E isso o espírito não perde. Esses são os verdadeiros tesouros do espírito. Quanto em relação aos vícios da matéria, né? Por exemplo, se a gente tem a gula, a gente vai adquirir um sobrepeso, vai afetar o nosso organismo, e a gente depois, a hora que deixa de
se comporta melhor na alimentação, né, a gente perde esses problemas e o corpo volta a um estado mais ou menos normal, né? Mas é importante isso, por isso que a busca de todos nós deve ser pela capacitação moral, né? Investir nas virtudes, investir nas qualidades do espírito, que isso não se perde, isso ficará com a gente. Mas mais um detalhe que eu gostaria de destacar, o Rui comentou também da criação, né, por Deus de todos nós, quilômetro zero, vamos assim dizer, sem saber nada e sem nenhuma moral, né? Então mostra que todos nós tivemos o mesmo ponto de partida, aí mostra a justiça de Deus, né? Criando todos iguais, e a partir de um certo momento cada um escolhe, né, o caminho que quer seguir até alcançar o que Kardec vai nos dizer, e o modelo é Jesus, da perfeição relativa. Por quê? Porque a perfeição absoluta é Deus, né? Deus é único, é um só, mas o Cristo é a perfeição relativa nesse nosso nível de entendimento aqui que nós estamos, né, como espíritos inferiores, mas o próprio Cristo também continua se aperfeiçoando, né, até chegar próximo de Deus, o mais próximo possível, mas não sendo Deus, né? Esse é o entendimento que nós temos, porque Deus é único, Deus é um só, né? E é importante a gente saber disso, por quê? Porque isso vai caracterizar o que Kardec vai dizer, que vai diferenciar a nossa colocação na vida espiritual, né, que é a evolução, que na medida que nós buscamos as leis de Deus que estão dentro de nós, né, porque nós temos que conquistar para saber caminhar bem, nós aumentamos a nossa percepção da vida, né? Eu gosto disso, né? Isso foi uma expressão que a Rosana, que coordena o nosso grupo de estudo lá na Casa Fabiano de Cristo, né? O Rui participa também, ela caracterizou a evolução como aumento da percepção, ou seja, o espírito começa a ter um maior entendimento das várias situações da vida, né, Rui? Sim, sim. Bem, o assunto nosso aqui hoje é a escala espírita. E a escala espírita proposta por Allan Kardec, ela na realidade começa no momento em que os espíritos começam a tomar decisão sobre o certo e o errado. Então toda essa parte, até chegar no livre-arbítrio, que são milhares e milhares de encarnações, não faz parte da escala espírita. A escala começa no momento em que o ser opta por praticar vícios ou virtudes, ou os dois. Então nós vimos que tem os que seguem em linha reta, já se tornam espíritos bons e depois caminham para perfeitos, e nós temos aqueles que desenvolvem apegos à matéria, apegos aos vícios, e então caminham para outros mundos onde existirão as condições necessárias para que ele supere seus vícios e desenvolva as virtudes, para que possa se unir novamente àqueles que seguiram reto para espírito bom, naquele mundo ditoso onde esses que escolheram o caminho reto já estão. Então, mas todos passam o mesmo tempo em um mundo de provas e expiações. Esse mundo em que os espíritos imperfeitos passam a habitar é chamado de mundo de provas e expiações. Toda vez que a gente pratica o mal, a gente prejudica alguém. E necessariamente nós vamos passar pelos males que a gente provoca para outras pessoas, a gente vai sentir na gente mesmo, para que a gente aprenda que aquilo é errado, que aquilo traz sofrimento, que aquilo traz dor. E esse processo de experimentar do mal que fez, que está ligado com o nosso passado, né? E que
vai além de só sentir, é preciso reparar o mal que a gente fez, né? Esse processo chama expiação. Por isso que o nosso mundo é de provas e expiações. Expiação é a gente passar por aquilo que a gente já fez. E prova é aquilo que a gente precisa mostrar que está aprendendo. É como numa escola, a pessoa, o estudante estuda lá um determinado capítulo de matemática e depois ele faz uma prova para mostrar que aprendeu. A mesma coisa na vida espiritual. A gente vai aprendendo uma série de coisas e depois a gente depara com uma prova para ver se a gente aprendeu. Todas as expiações se encaixam dentro de provas. Prova é um negócio que visa o futuro, né? A gente faz para vendo o futuro. Expiação a gente vê o passado. Tá ok? Então a gente vem para um mundo de provas e expiações. Todos nós que estamos vivendo aqui na Terra, excessíssimas exceções, todos nós somos espíritos de terceira ordem. São poucos os de segunda ordem. Todos nós somos espíritos imperfeitos que temos os vícios. Como é que nós vamos sair desse mundo de terceira ordem? Nós temos que aprender aquilo que é o contrário dos vícios que nos empurraram para a terceira ordem. O contrário do vício é a virtude. E como que eu desenvolvo virtude? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Jesus veio à Terra exatamente para nos ensinar como sair de um mundo de terceira ordem, de um mundo de provas e expiações, e chegar em um mundo ditoso, em um mundo feliz, de espírito bom. E para chegar a espírito bom, nós temos que ter apenas bons desejos. E é muito importante a gente compreender o que seja um desejo. Nós falamos no início, no espírito simples e ignorante, que nós não tínhamos nada dentro, e aí nós fomos aprendendo a viver em sociedade, fomos desenvolvendo sentimentos, emoções, conhecimentos, memória, e tudo isso que a gente aprendeu é como se fossem pequenos verbos. Verbo é aquilo que pode ser conjugado, né? Aquilo que pode ser realizado dentro da nossa alma. E todos eles podem se manifestar. Por exemplo, eu levo aquele pisão no pé, e esse valor meu lá dentro, ele é excitado, ele é provocado. E esse valor gera uma consequência, gera um efeito. Então, quando pisa no meu pé, dói, gera a manifestação desse valor. Esse valor causa um desejo na alma. O desejo está na alma. Então, pisou no meu pé, isso agita esse verbo que causa o desejo de agredir, por exemplo, aquela pessoa que pisou no meu pé. Então, o desejo é um efeito do nosso mundo íntimo, é um efeito daqueles valores que nós temos em nosso mundo íntimo. Um espírito de segunda ordem, ele só tem desejos bons. O que significa só ter desejos bons? Significa que tudo que causa desejo no interior da alma dele
no mundo íntimo dele, só pode gerar coisas boas. Então, não existe dentro desse espírito de segunda ordem, desse espírito bom, nenhum valor, nenhum verbo, nada que possa causar um desejo ruim. Um espírito bom nunca deseja o mal, porque ele não tem um valor no interior dele que cause um desejo mal. O espírito de terceira ordem tem valores bons e valores ruins. É esse o problema do espírito de terceira ordem. Ele tem que manter os valores bons, que são os valores que geram virtudes, que causam virtudes, e tem que substituir aqueles valores ruins dele por valores bons que também gerem virtudes. E se sobreponham, extingam os vícios, os apegos à matéria. Quando ele conseguir fazer isso, ele passa a espírito bom e sai desse mundo de sofrimento, desse mundo de provas e expiações que nós vivemos. Que bacana, né, Rui? Tá aí, pessoal, a gente pediu pro Rui, ele que estuda muito essa parte de virtudes e vícios, né, escala espírita, que ele fizesse um apanhado geral dentro desse tema que hoje nós elencamos para estudar, que o Paulo Riso tem feito com vocês, né, que é a escala espírita. Então é importante esses detalhamentos que o Rui apresentou, e eu vou trazer um trechinho também agora para a gente fechar esse bloco, né? Uma fala de Kardec que está lá um pouquinho mais para frente do que da discussão da escala espírita, está lá no capítulo da vida espírita, ainda nessa segunda parte do livro dos Espíritos, na questão 226, que Kardec vai dizer assim no comentário que ele faz a resposta dos Espíritos. Ele diz que no tocante às qualidades íntimas, e a gente viu que essas qualidades íntimas, que a gente classifica como qualidades morais, né, e isso vai nos dar a gradação ali na escala espírita, no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, que o Rui comentou, né? Isto é, os espíritos ligados a um corpo físico. Podem ser errantes, e aqui é uma palavra interessante a gente guardar, né? Não é uma palavra muito utilizada, mas está na doutrina. Kardec a usa muito, não é usada muito no movimento espírita, mas é importante a gente saber que errantes, Kardec diz, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, ou seja, são espíritos que ainda necessitam passar por provas, né, Rui? Por provas a gente tem certeza, expiação. Jesus não era um espírito errante porque ele não tinha necessidade de quitar nenhuma dívida, né? E ele depois finaliza dizendo, espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais da encarnação, ou seja, perfeição relativa, que é o caso do Cristo, né? Então tá aí, pessoal, essas considerações a respeito desse tema. Nós agradecemos o Rui por isso, né? O Rui e a esposa dele, a Solange Carneiro, eles mantêm um blog que no final do programa o Rui vai falar um pouco desse blog também, né? Que é mais um local de estudo das pessoas. Então, se vocês gostaram aqui do Rui fazendo essa análise da escala espírita, então vocês vão para esse endereço lá. E é bom sempre lembrar que esse programa é coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec, ali de Cambé, né? E que agora está sob nova direção material, né? Nós tivemos recentemente ali na casa, com o falecimento do nosso querido Eurípides Gonçalves, agora está sob a responsabilidade da Ana, né? A Ana é uma querida amiga, uma trabalhadora da casa, que agora vai montar um grupo de trabalho e vai continuar o trabalho feito pelo seu Hugo, Dona Dulce, tantas outras pessoas que passaram, que continuam. Filha do Luiz Piscinim, no momento ela falou muito do Luiz Piscinim, que foi um dos fundadores do Centro Espírita Allan Kardec, que trouxe o seu Hugo para cá, para cuidar do lar infantil Marília Barbosa. Então ela fez uma segunda palestra no dia 3 de outubro, dia de aniversário de Kardec. Busquem lá que vocês vão se encantar com as informações que ela dá desse espírito valoroso que foi Luiz Piscinim.
Nós vamos passar agora para o nosso Reflexão Espírita, do nosso querido Zé Antônio, que traz como título hoje Os Trabalhadores da Última Hora. Olá, amigos. Hoje nós vamos trabalhar a parábola de Jesus sobre os trabalhadores da última hora. Caminhando com os apóstolos, eles comentavam com Jesus que haviam deixado a casa, deixado família, tudo para segui-lo. E Jesus fala das recompensas que eles terão no reino dos céus, e logo começa então a comentar, a fazer essa parábola muito interessante, que cabe muitos raciocínios, e nós vamos tentar refletir aqui com todos vocês. Ele conta que um pai de família, logo no alvorecer, logo no amanhecer, ele sai para contratar trabalhadores para a vinha. Então Jesus está fazendo uma referência muito clara à vida na terra e à sua tarefa, a tarefa da evangelização da terra. Então ele diz que logo na primeira hora ele já começa a contratar e faz um acerto com aquelas pessoas que não estavam ocupadas, dizendo: olha, vocês trabalham na vinha e eu vou pagar para vocês o valor de uma diária, que eles chamam jornal, né? Então, e os trabalhadores são chamados de jornaleiros, um denário. O denário é uma moeda que tinha romana e grega naquela época que circulava. Vamos pagar um denário. Só que Jesus diz que aquele pai de família, então ele fala que é um pai, ele está falando de Deus, de um trabalho para o mundo divino, um trabalho superior, onde as pessoas estão sendo convidadas para trabalhar. Então veja, ele vai encontrar pessoas que estão desocupadas, sendo convidadas para trabalhar na hora primeira, na hora terceira, que significa o quê? 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, é a hora nona. Na hora, então ele vai de 3 em 3 horas, ele vai contando, né? Até chegar na penúltima hora do dia, que seria às 6 da tarde, é a última hora, 5 da tarde, a 1/10 hora. Ele ainda está convidando pessoas para trabalhar na vinha. Então Jesus conta nessa parábola que quando termina a tarefa, ele pede para o seu coordenador, ou tem traduções que chamam de mordomo, para fazer o pagamento daquelas pessoas, começando pelos últimos, que começaram a trabalhar na última hora, e dando a eles o mesmo valor que foi prometido para aqueles que começaram a trabalhar na primeira hora. Então daí, quando aquelas pessoas teoricamente estariam na fila aguardando receber, eles começam a pensar de Jesus que vão receber mais do que o que foi combinado. Por quê? Porque se quem trabalhou só uma hora, na última hora, está recebendo um denário, o mesmo valor que foi combinado com eles, talvez o dono da vinha pague para eles às 11 horas de serviço, às 12 horas de serviço que eles trabalharam. Mas não é o que acontece. Jesus diz que quando chegam os primeiros que chegaram, receberam um denário, e eles ficaram magoados, se sentiram injustiçados e começaram a comentar entre si. E disse Jesus que o pai de família, aquele que está contratado, os trabalhadores, por que vocês estão revoltados? Eu não estou sendo justo com vocês? Eu não combinei com vocês que pagaria um denário pelo trabalho de vocês? Vocês estão nervosos, irritados, porque eu estou sendo bom para com os últimos? Então aí já entra o primeiro raciocínio para essa nossa análise dessa palavra. Jesus só coloca o Deus justo e bom. Então justo é aquilo que é o que cada um conforme a sua obra. O trabalho foi de um dia para um denário. Bom, quer dizer, ele vai dar além do que a pessoa merece, desde que faça o seu trabalho bem feito. Então Jesus já está mostrando ali o mesmo Deus que ele nos apresenta na parábola do filho pródigo, quando ele cuida de um filho que tinha sido perdido e foi reencontrado, mas um que não saiu de casa fica revoltado porque o pai não fez a festa que fez para o filho que foi encontrado. É a mesma mágoa, a mesma inveja, o mesmo sentimento. E tem pessoas, mesmo espíritas, que quando vão analisar essa parábola focam muito em cima da mágoa dessas pessoas, mas nós não vamos focar aqui. Nós vamos focar na tarefa, porque Jesus, ele está falando de uma grande tarefa, e Jesus está falando ali que o dono daquela vinha, daquelas terras, está contratando as pessoas desocupadas. Ele não está falando daquelas pessoas que ele convocou
para o trabalho aqui na terra, que foram os profetas, os patriarcas, as pessoas com quem ele pôde contar. Ele está falando de pessoas com quem ele nem sabe se pode contar. Imagine que quando Jesus escolheu o povo hebreu para trazer essa tarefa à terra, ele apresenta essa proposta de que eles ajudem a sedimentação da crença num Deus único. E 2000 anos depois ele chega e o pessoal está matando profetas e ainda vão crucificá-lo. Veja pessoas que ele convidou para as primeiras horas, o que eles estão fazendo da tarefa na vinha, fazendo um trabalho muito negativo, se comprometendo. Então nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e descobrimos que Allan Kardec, no capítulo 20, ele selecionou 4 mensagens para analisar os trabalhadores da vinha. A primeira mensagem, então eu vou ficar sob licença para você, a primeira mensagem de Constantino, um espírito protetor, a segunda é de Henri Heine, a terceira é de Erasto e a quarta é do Espírito da Verdade. Então nós temos 4 mensagens e eu vou escolher apenas algumas frases de cada um. Por exemplo, Constantino escolheu a seguinte frase: bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois os trabalhadores da última hora, empregai bem esta hora que vos resta. Então você veja bem, nessa mensagem que Allan Kardec escolheu, Constantino já está dizendo que desses trabalhadores, que são muitos, em várias épocas da humanidade, nós já estamos na última hora e cabe ao advento do Consolador prometido, aqueles que se tornam adeptos do Espiritismo, os que estão sendo convidados para trabalhar na última hora. E Constantino está dizendo, empregai bem esta hora. Por quê? Porque no final da parábola Jesus diz assim: são muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. E nós vamos analisar isso na próxima reflexão, logo na sequência. Henri Heine faz uma reflexão muito bonita, muito interessante, onde ele coloca dados para nós que eu vou apresentar para vocês e vocês vão entender. Os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés, todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso através dos séculos, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, antes de Jesus, lá Sócrates, lá naquela época, os filósofos, e por fim chegam os trabalhadores da última hora, porque estava nascendo o Espiritismo. Isso a mensagem foi em 1863. Quer dizer, chegando naquele momento, por fim, os espíritas. Muitos dos antigos, então olha aqui o que esse espírito Henri nos apresenta de informação. Aqueles apóstolos, aqueles profetas, muitos dos antigos revivem hoje viverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. Quer dizer, eles continuam. Mais de um patriarca, ouça essa informação, gente. Mais de um patriarca. Quem que é patriarca? Abraão, Isaac, Jacó, aquela 2000 anos antes de Jesus, 1800 anos antes de Jesus. Mais de um profeta. Elias reencarnou como João Batista e está ali na época do Espírito da Verdade. Disse Jesus que ele queria restaurar tudo. Está ali, está reencarnado ou cuidando de todo aquele processo da falange do Consolador. Mais de um discípulo do Cristo se encontram entre vós. Então aqueles trabalhadores da primeira hora, na verdade com quem Jesus pôde contar, não aquele que ele foi convidado porque não estava fazendo nada, mas com quem Jesus contava, continuam trabalhando, reencarnam de tempos em tempos para ajudar a evolução da Terra. Como é que surge a reforma protestante se não reencarnando espíritos comprometidos com a renovação de uma igreja? É assim que é o processo da evolução. Nós vamos dar continuidade a essa mensagem do Henri Heine, quando ele diz assim: só que esses espíritos eles ressurgem mais esclarecidos. É interessante, porque a gente sabe que João Batista, por exemplo, era o Elias, mas a personalidade, a firmeza, a têmpera dos dois é a mesma, mas é uma época diferente, eles já pensam diferentes. E aqui ele está dizendo que na época do advento do Espiritismo eles já estão mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais no começo de uma obra, nos fundamentos,
mas na cúpula da obra teal, ou finalmente, que é na doutrina espírita, que é o advento do Consolador. E reiniciam a luta, então, já bem mais amadurecidos pela experiência, fazendo com que a obra avance muito mais rapidamente nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. A mensagem de Erasto, ela diz assim, é chegada a hora em que deveis sacrificar, é para nós agora, os espíritas, é chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos, vossas futilidades, para a propagação da mensagem. Ide e pregai. É necessário regar com vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não fortificará, não produzirá, senão com os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Armem-se de decisão e coragem. Isso diz Erasto. E aí vem o Espírito da Verdade e assina uma mensagem. São só 4 mensagens nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obreiros do Senhor, falando dos trabalhadores da última hora. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Está falando da hora dos trabalhadores da última hora. Felizes os que tiverem trabalhado com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Por que o Espírito da Verdade iria dizer-nos àqueles que iríamos aceitar o convite da última hora para a gente trabalhar com desinteresse? Porque esse é um dos maiores obstáculos da luta do trabalhador da última hora. Por isso o capítulo seguinte, poucos os escolhidos, embora muitos chamados, é um capítulo muito importante, porque as quedas morais de quantos vieram à Terra para participar dessa convocação e que não deram conta da sua tarefa é tão grande que cabe-nos então uma outra análise que ficará para a nossa próxima reflexão. E diz o Espírito da Verdade: felizes os que tiverem trabalhado com desinteresse, movidos pela caridade, e felizes os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços. Nós sabemos que o grande trabalho do emissário do Cristo na Terra, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, foi a unificação. Foi unificar o movimento espírita, porque a tendência de cisão, de divisão, sempre foi muito grande por causa do personalismo das criaturas humanas. Então diz o Espírito da Verdade: desinteresse, caridade e unificação. E a gente foi encontrar no Dr. Bezerra esse trabalho da unificação se consolidando e sustentando o que hoje é para nós um espiritismo viçoso, bonito, gostoso de se ver, nessa unificação que se encontra em todo o país, em todo o mundo. Principalmente a gente vê hoje nessas lives, quando a gente vê pessoas de vários países falando ao mesmo tempo a mesma linguagem, a linguagem da doutrina consoladora dos Espíritos. E encerramos então dizendo aí nessa reflexão: diz o Espírito da Verdade, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então vamos compreender que quando Jesus está propondo essa parábola, ele está dizendo que há etapas, mas que todos estão sendo convidados e serão em todas as etapas, e todos farão jus ao seu salário, desde que deem a sua cota de serviço com caridade, desinteresse, esforço e suor, como diz Constantino, como diz Erasto, e se dediquem a essa obra monumental que é do Cristo, mas que nos concede a bênção de podermos participar. Tanto que numa das mensagens, nós vamos refletir sobre ela no próximo programa, diz: ide e agradecei a Deus vocês terem sido convidados. Até o nosso próximo encontro. Tá aí, pessoal, a mensagem sempre oportuna do nosso amigo Zé Antônio, que pode ser encontrada, né, no site do Centro Espírita Meimei.com.br, Centro Espírita Meimei aqui de Londrina, né? Lá tem, vocês têm que acham lá no Reflexão Espírita. Ô Rui, as suas considerações finais. Sim, eu acho importante lembrar, depois dessas palavras do nosso amigo José Antônio, que Jesus, Moisés, Elias e o Espiritismo,
e todos os profetas vieram para falar conosco, com a gente que é espírito da terceira ordem, que somos habitantes de um mundo de provas e expiações e que estamos enroscados aqui na terra, apegados aos nossos vícios, apegados aos nossos maus hábitos e sem nos esforçarmos para sermos bons, para seguirmos Jesus, para seguirmos aquilo que Allan Kardec nos traz de forma clara e nítida. O tempo que a gente vai permanecer na Terra só depende de nós. O tempo que nós vamos sofrer só depende de nós. Quanto mais nos apegarmos aos vícios e à matéria, mais tempo ficaremos aqui e mais sofreremos. Quanto mais rápido desenvolvermos as virtudes, os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que Kardec esclareceu e reafirmou, mais rapidamente nós sairemos desse mundo de provas e expiações e seremos espíritos felizes. Que Deus abençoe a todos, agradeço muito a oportunidade. A todos vocês um ótimo domingo, uma semana de muita paz e muita luz e até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.